no Evangelho de João, capítulo 20, possa ser rica ao seu coração agora. É uma história que já foi cantada, contando-a pela melodia de Guilherme Kerr, que entoamos no início de nossa celebração. Leio, para explicar a razão de tanta alegria, João capítulo 20, versos 11 a 18. Maria Madalena, que tinha retornado ao túmulo, permanecia na entrada. Ela chorava. E foi chorando que olhou para o interior do túmulo e viu 2 anjos de roupa branca. Estavam sentados precisamente onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado no final da sexta-feira. Um deles estava na cabeceira do leito vazio e o outro nos pés. Eles viram Maria Madalena e perguntaram: "Olá, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Meu mestre Jesus estava sepultado aí, onde vocês estão, mas eles o levaram. Estou desesperada, porque não sei para onde." Tendo dito essas palavras, ouviu um barulho e olhou para trás. Tinha um homem em pé, que ela não sabia quem era. Ele perguntou: "Por que você está chorando? Está procurando alguém?" Imaginando que o desconhecido fosse o jardineiro encarregado de cuidar do lugar, ela perguntou de volta: "Foi você quem o tirou daqui? Diga-me para onde o transferiu, eu vou levá-lo para levar comigo." O homem apenas sussurrou: "Maria." Foi quando ela reconheceu que era Jesus e exclamou: "Rabone." Rabone significa mestre em aramaico. Então Jesus continuou sua conversa com Maria Madalena: "Pare de me homenagear, porque a história ainda não terminou. Logo voltarei para o céu, ao encontro do meu Pai eterno." Esta é, sem dúvida, a história continua, vamos ficar até este lugar. Sim, eu vou continuar, falha minha aqui. Depois pediu: "Então vá para até onde os meus irmãos estão hospedados e leve o seguinte recado para eles: estou prestes a me encontrar com meu Pai eterno, que é também o Pai de vocês. Estou voltando para o meu Deus e Deus de vocês." Maria Madalena saiu correndo e contou o que vira aos companheiros de Jesus. "Eu vi o Mestre Jesus." A todos quantos encontrava, ela contava tudo o que tinha visto e cada palavra que Jesus tinha dito. Esta é a narrativa mais extraordinária da ressurreição de Jesus. Talvez você diga: "Não, aquela aposta entre Pedro e João para ver quem chegava primeiro é mais apaixonante." Cada um pode escolher o seu texto preferido. Mas esse daqui, penso que é extraordinário por muitas razões. Imagine você se essa história fosse inventada por um escritor que viveu num contexto em que as mulheres não tinham voz, nenhuma dignidade tinham. Eu gosto dessa história, porque essa história de Jesus aparecer ressuscitado a Maria Madalena é uma prova interna de que a narrativa do Evangelho é verdadeira. Eu gosto dessa passagem por isso. Também gosto dessa passagem porque fico imaginando a história de Maria Madalena, sobre a qual há muita confusão, inclusive no meio cristão, chamada de prostituta, mas não é o caso. Era alguém que fora liberta dos seus demônios por Jesus. Essa é a história de Maria Madalena. Infelizmente entrou essa história no imaginário popular
pretensamente cristão, é difícil sair dessa história, mas ela não é real. Maria Madalena, Maria de Magdala, era uma mulher possuída por demônios a quem Jesus libertou. O The Chosen, Os Escolhidos, mostra muito claramente essa história. Por isso, recomendamos esse filme sem reservas. Depois, então, de libertada dos seus demônios, se torna uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus, podemos dizer que, em certo sentido, uma apóstola de Jesus, mas o seu mestre morre. Acabou tudo. O meu mestre não vive mais. Acabou tudo. A minha vida, que teve sentido quando eu estava aqui, perdeu o sentido. Isso certamente ia na imaginação dela. Mas Maria era de uma fibra extraordinária. Por isso, quando Jesus foi crucificado, lá estava ela. E quando as mulheres foram preparar o corpo de Jesus, como era o costume judaico, Maria Madalena lá estava. E quando foram ungir, perfumar, incensar esse corpo, logo na madrugada da manhã, entre as Marias, uma era a Madalena. Por isso essa história é encantadora. E agora então a vida de Maria Madalena volta a ter sentido novamente. Mas observem que ela não sabia de nada, não tinha certeza de nada. Ela queria o corpo, o cadáver de Jesus, para ser bem claro, o corpo morto de Jesus. É só isso que ela queria. Prestar sua última homenagem ao seu mestre, o seu resgatador, o seu libertador. Mas a história se desenrola numa outra perspectiva. Ela tem um encontro com Jesus. Obviamente, o Jesus vivo, o Mestre vivo, o Cristo vivo, o Salvador vivo, o Deus vivo. Eu imagino como foi doravante a vida de Maria Madalena. Tão brilhante quanto aquela quando Jesus estava vivo andando pela Galileia. Nosso querido irmão Almir Gonçalves Júnior tinha um projeto. Um desses projetos era escrever a história das personagens depois que a Bíblia se cala sobre elas. Ele fez algumas, como a de Enoque, que andou com Deus, e outras ele começou a escrever, mas não terminou o seu livro. Faleceu. Como seria a vida de Maria Madalena? Como é que foi a vida de Maria Madalena depois disso? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que está aqui. Eu quero então trazer dessa história algumas lições para nós. Releio. Maria Madalena, que tinha retornado ao túmulo, permanecia na entrada. Como Maria Madalena, nós precisamos voltar ao túmulo de Jesus para ver que está vazio. Em Jerusalém, há 2 lugares do túmulo de Jesus. Um no qual não se vê nada, que é a chamada Igreja da Ressurreição, em Jerusalém. Para chegar lá, você tem que estar munido de muita paciência, porque a fila, quando está tudo bem, dura 3 a 4 horas. E se for um dia cheio, o dia inteiro. Para quê? Para não ver nada. 10 segundos e você não vê nada. Mas, muito possivelmente, foi ali o lugar em que se deu a ressurreição de Jesus. Ali era o túmulo onde ele não estava mais.
E tem um outro que certamente não foi ali, mas é a descrição real do que lemos em João capítulo 20. É chamado Jardim da Tumba. Muito provavelmente alguém, algum tempo depois, por alguma razão, criou esse jardim, um pomar, na verdade, como um memorial, como uma celebração memorial. Os turistas cristãos, os evangélicos, geralmente vão ao Jardim da Tumba. Talvez não gostem de fila os evangélicos, deve ser por essa razão. E os outros, geralmente católicos, vão na Igreja da Ressurreição. Eu já fui às duas. Eu prefiro o Jardim do Túmulo. É luzidio, claro, e realmente, embora memorialisticamente, nos coloca no cenário. Ali, algumas vezes, celebrei, inclusive, a ceia do Salvador para os que estavam comigo. Por que estou dizendo isso? Porque quando nós vamos, então, ao Jardim do Túmulo, nós vemos o lugar, possivelmente, como eu disse, recomposto, em que Jesus morreu. Mas quando entramos lá, o túmulo, como sempre esteve depois da ressurreição de Jesus, está vazio. Estou dizendo isso porque, às vezes, em nossa cultura no Brasil, nós celebramos muito mais o Senhor morto do que o Senhor vivo. O Cristo morto do que o Cristo vivo. O Evangelho que para na morte de Jesus é incompleto. Precisamos pensar na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso, aplicando as nossas vidas, pensar só na morte de um querido nosso que partiu é pensar pequeno. Porque se esse querido nosso amava Jesus, ressuscitará, nós também ressuscitaremos e nós nos encontraremos. Obrigado, aleluia. E se amamos a Jesus, nós ressuscitaremos. Gostaria que você pensasse nessa mensagem, porque se você ainda não ama Jesus, você está diante da possibilidade, nessa exaltação toda, de amar a Jesus. Amar a Jesus quer dizer, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que Ele perdoou os meus pecados. Eu agora sou uma nova pessoa pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus. Sempre podemos, quando ouvimos o Evangelho, tomar a decisão de receber a graça desse Evangelho nas nossas vidas. Se você não recebeu ainda, essa é a hora. Maria Madalena, que tinha retornado ao túmulo, permanecia na entrada do túmulo, e nós precisamos voltar ao túmulo, revisitar o túmulo vazio. O túmulo vazio não deixa uma interrogação. O túmulo vazio deixa uma exclamação. Quando Maria, no primeiro momento, vai ao túmulo, ela tem perguntas. Mas ela sai com respostas que são as nossas respostas. Jesus morreu, todos sabemos e dizemos. Jesus ressuscitou, todos sabemos. E isto cantemos. A segunda frase que lemos no Evangelho de João, capítulo 20, é que Maria Madalena saiu correndo e contou o que vira aos companheiros de Jesus. É interessante que eu fiquei pensando em outras situações similares à de Maria Madalena e me lembrei de Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. Desce daí. E Zaqueu desceu correndo, porque aquela era uma notícia extraordinária. Há outras circunstâncias, mas quero lembrar essa de Maria Madalena, ao saber que o morto estava vivo,
que o crucificado tinha sido ressuscitado, ela saiu correndo. Como Maria Madalena, eu e você precisamos sair correndo para anunciar o amor de Jesus a todos. O coração de Maria Madalena parece que ia explodir. Sabe quando você tem uma notícia fantástica, extraordinária, e você tem que contar a alguém, nem que seja o pipoqueiro, você conta, porque você precisa contar. Ou, no nosso caso, perto do nosso bairro, as pipoqueiras, né? Aqui da esquina. Maria correu por causa da alegria da ressurreição. Nós temos todos os motivos do mundo para sentir a mesma alegria. O pior dos nossos adversários foi vencido. Nós podemos cantar como o profeta Isaías, Oséias e o apóstolo Paulo. Leio então 1 Coríntios 15, 54 a 57. A ressurreição de Jesus nos coloca no centro dessa mensagem. Então, escreveu o apóstolo Paulo, quando o nosso corpo for transformado de imperfeito para perfeito, de imortal para imortal, a promessa feita pelo Deus eterno por intermédio dos profetas Isaías e Oséias plenamente se cumprirá. A morte foi totalmente derrotada. Quem aqui não tem medo da morte? Em certo sentido, todos temos medo da morte. Mas, por outro lado, temos a esperança, usando a imagem antiga, que a morte é apenas um Jordão que nós atravessamos. E pela fé, já dizemos que atravessamos. Nesse sentido, por causa de Jesus ter ressuscitado, ter vencido a morte, ter derrotado a morte, nós podemos perguntar como o profeta Oséias, morte, 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 vem cá, vem cá. Onde está a sua vitória? Morte, diz-me uma coisa, onde está o seu poder? Então o apóstolo Paulo conclui assim, o poder da morte é o pecado. E o poder do pecado está em nossa natureza humana. No entanto, graças damos ao Deus eterno que nos dá a vitória sobre a morte por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem cristã. A alegria pela morte de Jesus. A alegria pela ressurreição de Jesus. É por isso que estamos alegres. Terceiro texto que quero mencionar. Agora em Marcos 16, 9 a 11, porque fala de novo, num resumo da história de Maria Madalena. Tendo ressuscitado na manhã de domingo, Jesus apareceu a Maria Madalena, aquela de quem Jesus expulsara 7 demônios na Galileia. Maria era uma mulher que amava a Jesus. Maria Madalena amava Jesus porque sabia quem era Jesus. Maria Madalena amava Jesus porque nunca se esquecera do que Jesus fizera por ela. Maria Madalena amava Jesus e queria honrá-lo, por isso foi ao túmulo. E como Maria Madalena fez, nós também devemos fazer. Amar a Jesus. Quando eu ouço essa frase, que devemos amar a Jesus, eu penso em alguns críticos do cristianismo. Dizem alguns que o nosso Deus exige que nós o louvemos. Que Deus inseguro é esse que precise dos nossos louvores? Você vai ouvir isso, já não ouviu, da boca de algumas pessoas.
mas ainda que Deus é este que precisa ser amado. Então, de modo bem breve, eu vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. O louvor é uma iniciativa nossa. O louvor é uma forma de agradecer e registrar a nossa gratidão. Vou contar uma história que eu ouvi hoje no café. Café é bom porque você ouve histórias, né? Como eu não pedi licença a ela, não vou dizer o nome da pessoa. Mas quando eu a reencontrar, vou pedir licença para contar. Uma de nossas irmãs estava numa caravana junto com outros para a convenção batista brasileira que foi em Foz do Iguaçu, janeiro passado. E o ônibus e ela pararam então num restaurante. E ela foi muito bem tratada por aquele que depois ela veio saber que era o dono do restaurante, um grande restaurante. E ela ficou tão bem impressionada como ele a tratou, como a esposa dele a tratou, como as filhas dele a trataram. E sabendo que ele tinha um neto, o casal tinha um neto, comprou um presente, porque havia expectativa de que o ônibus ia voltar para o mesmo lugar. Mas o ônibus não voltou. Mas ela comprou o presente. Por que ela comprou o presente? Primeiro, porque ela ficou agradecida pelo modo com que foi tratada. Segundo, porque ela queria registrar a gratidão dela. Qual é o nome disso? Louvor. Que nós transformamos em canções, em músicas belíssimas. Então, o louvor não é uma exigência de Deus. É uma iniciativa nossa. É uma expressão de nossa alegria. É um registro de nossa gratidão. É uma exclamação do nosso amor. Deus não exige que nós o louvemos. Nós é que nos colocamos nesta condição. Tanta é a nossa alegria por aquilo que Ele faz, exatamente o que Maria Madalena estava fazendo ali, quando quis preparar o corpo de Jesus. E agora sai correndo para anunciar que Ele estava vivo. Eu disse, devemos amar a Jesus? Deus precisa de ser amado por nós? Não. Já mencionei aqui algumas vezes que alguns teólogos discutem o que significa a expressão na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Porque Deus é santo, 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 disse Isaías 6, ou santo, muito santo, totalmente santo. Se eu disser, santificado és, Deus então será mais santificado? Não tem como. Mas quando eu digo santificado és, estou expressando como tu és santo e como eu me alegro por tu seres santo. É assim que eu quero ser também. Amar a Jesus é uma resposta ao amor dele para conosco. Ele não exige que o amemos. Mas se nós reconhecemos que ele fez o que ele fez, nós o amamos. É o caso de Maria Madalena. Nós sabemos quem Jesus é. Amemo-lo. Nós não podemos esquecer o que Ele fez por nós. Lembremos-nos disso. Por isso, Maria Madalena amava Jesus, honrava Jesus. Nós amamos a Jesus e queremos honrar a Jesus. Porque nós sabemos que só em Jesus, com Jesus, a nossa vida, a passada, quando fomos resgatados pela morte dele na cruz, a presente, quando somos alcançados pela graça e pela compaixão que nos livra de tantas dificuldades, e no futuro, quando a nossa eternidade continuará,
Jesus é que dá sentido à nossa vida, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Se diz, às vezes, que nós não sabemos por que viemos, nós sabemos por que viemos ao mundo. E nós sabemos para onde iremos. Tudo porque Jesus viveu isso e nos ensinou a viver desse modo. Eu me pergunto, de fato, eu me pergunto, enquanto nós cantávamos aqui, eu sentado ali, às vezes sentado, às vezes em pé, eu me perguntava, o que é que essas músicas significam para mim? O que é que essas letras bíblicas significam para mim? Porque, irmãos, nós somos capazes de repetir as coisas sem pensar no que significam. E se nós não pensamos nas coisas pelo seu significado, elas nada significam. Porque elas só significam quando elas nos fazem pensar diferente, agir diferente e crer cada vez mais. Eu e você somos chamados, na igreja, a amar a Jesus cada vez mais. E o nosso amor sempre será imperfeito. Mas é um amor cada vez maior. E nós o amaremos, como diz Paulo, 1 Coríntios 13, quando nós nos encontrarmos face a face. Eu fico imaginando o seguinte. Nós imaginamos Jesus. Mas quando nos encontrarmos com Ele, eu estou certo que ficaremos surpreendidos. Porque Jesus será mais do que a nossa imaginação alcançou. Está muito além de nossa capacidade de pensar diante de Jesus. É por isso que Paulo dizia, eu quero partir e estar logo com Ele. Eu quero vê-lo face a face, eu quero ver como Jesus realmente é. Porque Ele me apareceu no caminho para Damasco, eu ouvi a voz dEle, mas eu quero vê-lo face a face. Mas Ele disse, bem, mas Ele quer que eu, como Maria Madalena, anuncie o Evangelho transformador para as pessoas. Então, é Ele quem decide. Porque partir é maravilhoso e ficar é sensacional. A ressurreição, portanto, dá sentido à nossa vida. Recapitulo bem brevemente. Maria Madalena saiu correndo e contou o que vira aos companheiros de Jesus. Como Maria Madalena, precisamos sair correndo para anunciar o amor de Jesus a todos quantos pudermos. Eu comecei falando que Maria Madalena voltou ao túmulo e viu que estava vazio. Irmãos, daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor. Não é o memorial da tristeza. É o memorial da alegria. Por alguma influência que não vem ao caso registrar a sua etiologia, nós temos nos concentrado ao celebrar a ceia do Senhor no Jesus morto, como se Ele estivesse morto. Então ficamos tristes, cabeça baixa, pensando na tristeza que foi a morte dele. Mas Jesus, quando olhou para a sua morte, disse o autor aos Hebreus, Ele submeteu a morte pela alegria que a sua morte, para todos os que crescem, significaria. É uma hora de explosão de alegria, a celebração da ceia do Salvador. Vocês acham que Maria Madalena voltou cabisbaixa para se encontrar com os demais apóstolos? Ou voltou cantando, levantando as mãos, soltando os braços, gritando, aspas, feito uma louca? Fecha aspas. Nós sabemos a resposta. Não podemos ficar reclusos no túmulo, porque Jesus não está ali. Nós temos que nos exaltar pelo poder do Espírito Santo em nós. Eu também disse
que cada dia mais nós podemos amar mais a Jesus, com tudo o que isso implica. Nesses cultos da ressurreição, estamos então contando essa história, que as músicas, como a que vamos cantar agora, nos conta. Salvador foi morto, foi sepultado, mas ele ressuscitou, diz a música, com poder e vigor. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Então vamos cantar assim.